Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que esteja assistindo esse vídeo aqui. Esse é meu trabalho de geografia, é professor Fábio e meu nome é Pedro Daniel. Vou fazer meu trabalho aqui para vocês. Espero que esteja bem explicado, né? Vou tentar fazer de uma forma aqui bem dinâmica, resumida, mas bem fácil de entender. Primeiro tópico: economia global e a nova ordem mundial. No fim da Guerra Fria, na década de 1990, começou a chamada Nova Ordem Mundial. Depois dessa nova ordem mundial ser formada, o mundo começou a ser mais, digamos, mais globalizado, digamos assim. Eu posso estar aqui no Brasil e posso falar com quem está lá nos Estados Unidos. Com isso, vieram novas marcas, novas ideias, novas empresas, coisas que às vezes pode estar sendo usadas lá nos Estados Unidos e praticamente vira tendência aqui no Brasil, no Japão e qualquer outro país capitalista. Nessa nova fase, o país com maior potência econômica, né, o país de maior potência econômica é os Estados Unidos. É o país que praticamente coordena tudo, é o país com uma economia muito mais sólida e também muito melhor para um lugar muito melhor para se viver. Claro que com o fim da Guerra Fria, a Alemanha, por exemplo, que antes era forte, continuou forte, mas outros países que antes eram fortes ficaram mais fracos em relação à economia, e outros países que eram fracos começaram a ficar fortes com essa nova economia da nova ordem mundial. Várias empresas dos Estados Unidos, por exemplo, e de vários outros países, começaram a abrir filiais em outros países. Assim, eles conseguiam acessar mais pessoas e, obviamente, vender seus produtos ou então fornecer com muita mais facilidade. Agora vamos para o nosso novo tópico: as grandes corporações e as transnacionais. Com a chegada da nova ordem mundial, várias novas empresas chegaram ao mercado. Entre elas temos empresas de montadoras de automóveis, petrolíferas, indústrias de bebidas, empresas de fast food, de roupas esportivas, entre outras várias, várias empresas, né, de vários ramos e de vários tipos diferentes. Com essas novas empresas chegando em praticamente todos os países do planeta Terra, às vezes essas marcas são tão fortes que são maiores, os valores de faturamento são maiores que o PIB desses países, o Produto Interno Bruto, fazendo elas ficarem com totalmente controle da economia desse país e uma forte influência sobre os governos nacionais. Com essas empresas, aumentou a concorrência entre elas, mas também a cooperação, por meio de trusts, holdings e cartéis. Trust é a fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Já holding é uma empresa criada para administrar diversas empresas, formando-se um grupo. Já cartel é uma associação ou combinação entre empresas para garantir o controle da produção e dos preços. Mas, porém, com toda essa dependência por grandes marcas de outros países, geralmente, quando acontece alguma crise e um desses países cede, os países dependentes também ficam com uma crise muito alta. Um exemplo muito forte é a crise financeira nos Estados Unidos em 2008, que gerou consequências em toda a União Europeia. Agora vamos para nosso próximo tópico: economia global e aumento de desemprego. Com essas multinacionais gigantes chegando no mercado, elas começaram a usar muitos robôs, o que acabou prejudicando alguns trabalhadores que usavam emprego com pequena ou nenhuma qualificação. Vou dar um exemplo aqui. Você que trabalha no mercado, né? Ele não é uma empresa em si, mas também conta, né? Você que trabalha como empacotador de sacola. É um trabalho que não precisa de nenhuma qualificação. E esses tipos de trabalho estão acabando em muitos países do mundo pelo muito uso de robôs.
muito uso de tecnologias, que acaba gerando muito desemprego em quem geralmente não estuda, não tem um bom estudo, né? Quem não estuda muito bem, não estudava muito bem quando fez a escola, não fez uma faculdade, acabou ficando sem qualificação. Então, essa pessoa, nesse mundo mais globalizado, na nova ordem mundial, não tem muitas oportunidades. Agora vamos para o nosso próximo tópico, economia global e mundo predominantemente urbano. Com a chegada dessas novas tecnologias, também no campo, muitas pessoas do campo começaram a vir para as cidades, pois, obviamente, estavam sendo substituídas, né, por essas máquinas. Com isso, houve um processo chamado urbanização. Muitas pessoas vieram para a cidade, deixaram a roça, deixaram suas fazendas para vir para as cidades, onde praticamente depois desse processo todo de urbanização, hoje praticamente todos os países praticamente não, todos os países bem desenvolvidos estão, todos eles, né, tem mais gente nas cidades do que gente no campo, né? As cidades, com essa chegada dessas pessoas, começaram a ter um poder fundamental para a economia global, pois elas se figuram como um centro de controle de fluxos de capitais e de produção e consumo de mercadorias. Muitas capitais, né? Nova York, Tóquio, Londres, Paris, Milão, entre várias e várias outras capitais. É, capitais, não necessariamente capitais, mas cidades muito grandes, né? Metrópoles, onde tem muita gente trabalhando por lá, muita gente morando também. Agora vamos para o nosso próximo tópico, a globalização e seus efeitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, brigando por várias áreas da tecnologia, até hoje a gente sofre esses efeitos dessa briga entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque surgiram novas tecnologias e elas adquiriram um papel fundamental nas relações entre as pessoas. Eu anotei aqui alguns são muito importantes, ó. A robótica, a biotecnologia, a microinformática e a nanotecnologia. Tecnologias que surgiram a partir da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e a União Soviética. Com a chegada de novas tecnologias, também chegaram novos meios de transporte e também de novas transporte de mercadorias, né? Mercadorias e de pessoas também. Tem aumentado muito nesses últimos anos o fluxo de mercadorias transportadas por meio de navios, por meio de aviões, entre outras coisas. O transporte aéreo, por exemplo, é um dos transportes mais populares hoje em dia, que antigamente era muito caro, mas com a nova chegada de novas tecnologias e que algumas coisas começaram a ficar mais baratas, e isso fez pessoas com pequeno custo, com pequeno poderio financeiro, né, digamos assim, né, conseguir viajar de avião sem nenhum problema nenhum. Então, assim, esse é meu trabalho, professor, espero que você goste. Não deu tempo de editar muito bem por causa que eu viajei, mas esse trabalho aqui eu fiz ele lembra, eu li ele, eu li lá as páginas que você mandou, a gente lê, eu li e eu falei aqui algumas coisas que eu lembrei e eu deixei o livro do lado, por acaso eu esqueci de alguma coisa, tá aqui do meu lado, por isso que vai ver umas falas um pouco certinha, é por causa que eu peguei um pouquinho do livro, mas pouquinha coisa. É isso, valeu, professor.